E a convocação de 9 governadores para depor na CPI da Covid provocou um atrito entre os membros da comissão do Senado. A ala, frequentemente chamada de G7, majoritária e crítica ao governo Bolsonaro, tenta um acordão para postergar ou, no mínimo, diluir os depoimentos dos gestores estaduais o máximo possível. Eles não querem que a oitiva de governadores tire o foco do presidente Jair Bolsonaro, esvaziando o plano de desgastar o governo. Em outra frente, os chefes estaduais pretendem ingressar ainda nesta sexta-feira com pedido no STF para desobrigá-los a comparecer à comissão do Senado. A ideia é apresentar uma DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, questionando a competência da CPI da pandemia para convocar chefes do Poder Executivo Estadual para prestar depoimento. Como você falou no primeiro comentário, né, Zé? Tudo vai parar no Supremo e essas convocações de governadores vão também, né? Exatamente. Tem um movimento aí, você disse tudo. O G7 ali é um grupo que se auto-intitula de senhores da CPI, né, de donos da CPI. É a maioria, unindo ali os chamados independentes e os de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, e eles tudo decidem. E eles decidiram convocar os governadores porque a coisa está ficando feia demais, né? O alvo era só o presidente falou, vamos mudar um pouco aqui para dar a impressão de que estamos investigando estados também para onde foi o dinheiro da Covid, né? E aí deixaram para depois. A semana que vem será de técnicos, médicos, né? A Nise Yamaguchi será na terça-feira. Em seguida virão outros, todos aí nessa faixa de médico, a Nízia Trindade, da Fiocruz, o Elcio Franco, né? O ex-secretário do Ministério da Saúde, e o empresário Carlos Wizard. Só depois, na terceira semana, é que se pensa em falar com governadores. Primeiro o governador do Amazonas, o Wilson Lima, depois do Pará, o filho do Jader Barbalho, né, o Helder Barbalho, e depois o presidente do Sindicato dos Governadores. Na verdade, eu estou usando ironia, né? Ele é coordenador do grupo de governadores do Nordeste, que é o governador do Piauí do PT, o Wellington Dias. Mas o que está a conversa lá é a seguinte: em vez de convocação, convidar os governadores. Aí será aquele papo de amigo, né? Aquela coisa diferente de convocação. O grande debate na CPI é sobre a constitucionalidade de convocar ou não um governador que é de outro poder. O regimento interno do Senado Federal diz que a CPI não pode investigar outro poder. Presidente da República, ministros do Supremo e os governadores, a dúvida. Governador não é outro poder. Ele pertence ao Poder Executivo, mas no nível estadual. Não pode investigar o governador, mas pode investigar as verbas federais que foram para o Estado. Isso já acontece. O Tribunal de Contas da União investiga, a Controladoria Geral da União já investiga governadores e a Polícia Federal já está no pé dos governadores aí neste covidão. Então é isso mesmo. Há uma tentativa de passar a mão na cabeça dos governadores e centrar fogo no Palácio do Planalto. Ainda sem resposta, aí o desafio de ontem aqui do presidente Jair Bolsonaro de convocar o Malafaia para depor na CPI, já que eles estão cismados que existe um gabinete que controla a saúde, o tal do gabinete paralelo do presidente Jair Bolsonaro. Oceana. Vão tentar blindar, né, Vitor? De qualquer maneira, vão tentar blindar e blindar exatamente a parte dessa CPI que mais interessa à nação brasileira. Eu estava lendo aqui uma manchete da CNN do dia 25 de maio e a manchete é a seguinte: CGU aponta irregularidades com recursos federais para a Covid em 21 estados. O levantamento considerou recursos federais utilizados por estados, Distrito Federal, municípios, órgãos públicos e entidades privadas sem fins lucrativos. Portanto, aí a CGU apontando irregularidades com os recursos federais em 21 estados. E, no entanto, a gente só vai falar de presidente Jair Bolsonaro, sendo que está aqui 21 estados, no mínimo, a CGU aponta várias irregularidades.
A verdade, Vitor, a própria pergunta ali da senadora Mara Gabrilli pelo PSDB de São Paulo durante essa semana, ela questionando o ministro Pazuello, fica muito óbvio que o relatório já está pronto, que todas as forças serão direcionadas exatamente para essas manchetes de desgaste do governo federal, porque a eleição presidencial vem aí. Tanto é que ela gastou os 12, 13, 14 minutos que ela tinha para fazer as perguntas, ela gastou ali discursando e falou, e falou, e falou, e falou mal do governo, e falou mal de absolutamente várias vertentes ali do governo dentro da pandemia. E fez uma pergunta, quando a pergunta foi passada para o ex-ministro Pazuello, ela tomou o microfone de volta e disse: eu posso fazer mais uma pergunta? Eu posso usar o tempo dele para fazer mais uma pergunta? Porque, na verdade, eu não estou interessada na resposta dele. E fez a pergunta e ficou por isso mesmo. Então é isso. Nós temos ali senadores que eles não estão interessados na resposta. Eles não estão interessados em possíveis erros, em correções de possíveis erros do governo federal, sendo que o Brasil pode ter errado, o governo federal pode ter errado em algumas ações durante a pandemia, como o mundo todo também. O mundo foi pego de surpresa nessa pandemia. O mundo aí, né, mais uma vez no jargão popular, o mundo começou a trocar o pneu com o carro andando. Tanto é que, no começo da pandemia, o ex-ministro Mandetta disse: fique em casa até sentir falta de ar, não vá para o hospital. E hoje, aí, 14 meses, né, dentro da pandemia, a gente sabe que isso é a última coisa que a gente tem que fazer. Então, Vitor, a verdade é que vão blindar governadores porque eles sabem que os governadores têm muita culpa também nessa pandemia. Eles tomaram medidas erradas, eles não se embasaram na ciência para esses lockdowns eternos aí, como o do estado de São Paulo, por exemplo. Mas a gente vai continuar fazendo a pressão aqui nas redes sociais, nos e-mails dos senadores, porque nós merecemos outras tantas respostas que, inclusive, essa semana, elas não foram questionadas, como ontem, no depoimento do diretor do Butantan, Dimas Covas. Muitas perguntas que nós gostaríamos de saber, elas não foram abordadas. Diga, Fiuza. Olha, a gente está são 200 milhões, antigamente dizia que o Brasil era quando tinha 100 milhões de técnicos de futebol, né? Quando a população era assim. Hoje são 200 milhões de juristas, né? Não pode isso, não pode aquilo, eles decidem, o STF decide o que pode, né? Olha, pode você jogar no lixo 2 condenações do ex-presidente da República, e as próprias decisões do judiciário, dizendo que a competência estava errada. Mas a competência foi reconhecida. Não, mas agora a gente está dizendo que estava errado. E acabou. Então, não pode investigar governador, não pode investigar outro poder. Que papo é esse? Os governadores são os gestores da pandemia. O covidão é nos estados. Como é que não vai investigar os governadores? Então, acaba com a CPI. Ou tem CPI da Covid investigando o governador, ou não tem CPI. Isso tudo é uma balela, isso tudo é um juridiquês. A CPI do narcotráfico investigou governadores, a CPI do Lalau investigou o outro poder, que era o judiciário. Né? A CPI dos Correios, como objeto, os Correios pegou o mensalão na Caixa Econômica no Banco do Brasil. Então é muita balela, muita conversa mole. Agora, essa CPI, como eu já disse, não me interessa. Ela é um escárnio, ela é uma perda de tempo, ela é uma concentração de energia no objeto errado, naquela fanfarra, quando o país precisa se unir e usar a sua energia e o seu tempo para sair de uma crise sem precedentes. Então, isso eu já falei. Agora, a Anísia Yamaguchi, né? O Zé estava comentando aí os próximos depoentes. Bom, se a doutora Anísia Yamaguchi vai à CPI, aquele lugar ali que a gente já viu como é, a gente já viu como agem aqueles personagens que tocam aquilo ali.
Eu quero saber se a doutora Anísia Yamaguchi vai ter habeas corpus contra grosseria, coação, intimidação, humilhação. Ela vai ter? Porque ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Aqueles personagens ali são capazes de tudo. Nós já vimos ali, eles ficam aos berros ali entre eles, eles querem prender, eles querem algemar, eles não estão nem aí para o direito, eles querem gritar e rosnar para cima dos depoentes. Então, eu deixo aqui essa nota de preocupação com a presença da respeitabilíssima doutora Anísia Yamaguchi, que tem feito um trabalho muito importante nessa pandemia, corajosa, de estudos clínicos com total embasamento científico, ajudando pessoas, né, no tratamento. E o que a gente viu até aqui nessa CPI, só um habeas corpus contra malcriação, contra intimidação, que não existe, né? Eu estou evidentemente fazendo uma ironia. Fora isso, eu temo pelo que nós vamos ver, porque com a doutora Maíra já foi um show de violência moral e os humanistas sumiram, né? Sumiram, não tem mais humanista, feminista, né? Aqueles que são os zeladores, tão cuidadosos da bondade, né? da empatia, da comiseração. Eles veem aqueles brucutus indo para cima de uma médica, de uma pesquisadora, de uma funcionária pública, e isso não dá problema nenhum. Não dá problema nenhum. Então, deixo aqui a minha preocupação em relação ao depoimento da doutora Anísia Yamaguchi nesse antro aí que é essa CPI. Né? Vamos ver o que vai ser feito para que não haja uma situação muito indesejável nessa ocasião. Só mais uma informação, Augusto, antes de passar para você. Esse pedido que foi apresentado é assinado por 19 governadores, ou seja, inclui também governadores que não foram chamados pela CPI. Na CPI foram convocados 9 até agora. Nesse pedido ao Supremo já estão, então, 19 governadores, incluindo o de São Paulo, João Dória, e o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que não foram chamados pela comissão. Augusto. Eles querem exatamente, Vitor? É um pedido preventivo para que eles não evitem a convocação, não precisem ir à CPI. Você recusaria a convocação se te chamar? Não tenho nada a dever. Eu acho o seguinte, o pessoal que não pertence a esse grupo de detetives aí de picadeiro, né? Eu até escrevi um texto para a revista Oeste dizendo o seguinte, que surgiu no Brasil a versão cangaceira do inspetor Clouseau, que é o Renan Calheiros, capaz de buscar na Alemanha nazista, né, um paralelo com o Brasil da pandemia, o Brasil de 2021. E a pronúncia, né, que espanca os ouvidos aí de quem tem um mínimo de preparo cultural. Você viu como é que ele fala do Göring? Göring. O Göring faz isso e tal, e o Göring seria enforcado na cela. Mas que cela? Cela é o que o Renan merece, ele seria enforcado num dos 3 cadafalsos que foram montados na prisão em Nuremberg. Aí ele fala que o acusado exibiu, está na transcrição do texto, está no discurso dele, que se pode ouvir aí no YouTube. Ele fala que o acusado exibiu filmes sobre campos de concentração. Quem faz isso é acusador. Agora, o Renan, é nisso que dá você transformar um bandido em promotor público, né? Ele que persegue agora, ele que acusa. E os outros, olha, um pior que o outro. E sejamos justos, os que não pertencem a esse grupo não sabem fazer pergunta. Como é que deixaram de perguntar ao Dimas Covas o seguinte? Bom, o senhor diz que, ou excelência, né? Sua excelência diz que salvou X vidas, tantas mil vidas, com o lockdown e o uso e a adoção de medidas fortes, né? Do lockdown, tá. E depois que o governador Dória, como apareceu no vídeo também, defendeu a cloroquina,
né? Diz que quem tomou a iniciativa aí de propor a cloroquina foi o Davi Uripe, em nome do governo de São Paulo e tal. E aí, quantos morreram em consequência dessa decisão? Se o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, virou genocida porque ele simpatiza com a cloroquina, quem lançou a cloroquina matou quantos? Tem que fazer essas contas. E o que eu perguntaria a todos os governadores, começando pelo de São Paulo, é muito simples, é o seguinte: o que o senhor deixou de fazer porque o Jair Bolsonaro impediu? Quem comandou o combate ao coronavírus, à pandemia, foram os governadores. E os prefeitos. Araraquara bateu o recorde mundial de lockdown enlouquecido. E vai partir para outro. Então é uma maluquice, não para de morrer gente lá e vai o lockdown, vai o lockdown. Aí consegue reduzir aí 2%, já sai se apresentando como modelo, volta para isso e tal. O fato é que o Supremo, isso deve ser repetido a exaustão, proibiu o presidente da República de comandar o combate. E passou essa tarefa a governadores que roubaram muito, prefeitos que também embolsaram uma quantia razoável e que agora querem distância da CPI, porque a coisa mais fácil do mundo é com 2 ou 3 perguntas, a gente devia mandar umas sugestões aos senadores que têm um pingo de vergonha. Com 2 ou 3 perguntas você desmonta esse circo, né, como diz o Guilherme, armado no Senado, para tentar o quê? É o que o Renan deixou claro no discurso dele. Ele não será tão duro quanto os juízes de Nuremberg. Ele não vai condenar ninguém à morte, à morte por enforcamento. Ele só vai pedir o impeachment do presidente da República e a danação eterna de quem ousou propor um tratamento preventivo. É isso que ele vai fazer.